Capítulo 5. Mudança. No outro dia, de manhãzinha, vovó veio me buscar. Acabou ajudando-me. Colocamos meus pertences numa sacola de lona. Agora vamos, Patrícia. Iremos devagar. Assim, irá reconhecendo a colônia. Não vou me despedir de ninguém? Agradecer? Os amigos que cuidaram de você continuarão a vê-la. Maurício continuará ajudando-a. Não necessita nem se despedir nem agradecer. Você irá gostar de minhas amigas. Todas trabalham. Vêm em casa somente algumas horas por dia. Estão nos esperando em casa para lhe dar boas-vindas. A nossa casa é também sua e quero que se sinta à vontade. Ficará conosco até que inicie o curso que irá fazer. Neste curso, aprenderá como é ser e viver desencarnado. Vovó me puxou pela mão. Falava me animando. Olhei pela última vez o quarto e saímos. As palavras de papai soaram forte dentro de mim. Coragem, não entristeça. Receba o que lhe oferecem com alegria. Passamos por outro corredor e fomos à recepção. Fiquei encantada com um bonito quadro pintado a óleo que enfeitava uma de suas paredes. O artista retratou Jesus ensinando. Procurou escrever a formosa cena do Sermão da Montanha. Vovó, pacientemente, por minutos, esperou que contemplasse o quadro. Saímos do prédio. O hospital tem várias entradas. Ele é todo rodeado por um bem cuidado jardim, com árvores frondosas e flores encantadoras. Chegamos à rua. As ruas são largas, arborizadas e limpas. Observei o céu, lindo, de um tom de azul que não tenho palavras para comparar aos encarnados. Dei um longo suspiro, senti-me livre e pensei, se pudesse, voaria. A sensação de liberdade é muito forte. Vovó, não posso ir voando? Parece que posso sair e voar. Poderá voar quando aprender a volitar. Você, encarnada, se desprendia do corpo quando este dormia e volitava. Você sabe, irá recordar. Ensiná-la-ei outro dia. Por algumas vezes, puxei o ar com força. É delicioso respirar o ar puro, perfumado e leve. Vovó, não é estranho estar respirando? Como a senhora disse, logo estarei volitando, voando, mas ao mesmo tempo respiro, sinto meu coração bater. Não é tão estranho assim. Acredito, Patrícia, que você sabe muito mais do que eu. Quando encarnada, não tive estudos, entendia pouquíssimo do plano espiritual.
Agora, aqui, tenho estudado, aprendo com alegria. Você sabe que nós, desencarnadas, estamos revestidas pelo perispírito. A substância do perispírito não é a mesma em todos os globos. É mais eternizada em uns do que em outros. Ao passar de um para outro mundo, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que o relâmpago. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Nosso espírito ainda veste essa roupagem que é constituída de corpúsculos fluídicos de consistência variável. A impressão do corpo é forte. Quero aprender tudo que puder. Encontramos com muitas pessoas, cumprimentavam-nos alegremente. Entendi que a maioria transitava para o trabalho. Paramos várias vezes para que contemplasse ora os pássaros, ora flores. Pelas ruas e jardins existem muitas árvores frutíferas. São de muitas espécies. Algumas conhecia, outras só de nome. São árvores oriundas da região norte, nordeste e de outros países. Na colônia, seus hóspedes e moradores aprendem a respeitar a natureza. Ninguém estraga nada. As plantas são bem cuidadas e seus frutos são colhidos no tempo certo. Até hoje, gosto de ver estas árvores. Conheci todas as espécies existentes na colônia e experimentei de seus frutos. São muito saborosos. Paramos numa praça de forma arredondada, com lindos canteiros floridos e bancos confortáveis. Sentamos e fiquei muito tempo olhando com admiração para um chafariz em formato de uma rosa, ladeada por lindos peixes que soltam água pela boca. A rosa e os peixes parecem ser de plástico, duro, fosforescente. Coloridos, as cores combinam harmoniosamente. Em toda a praça vibra uma música suave. Vovó, vendo-me observar as pedras do chafariz, disse contente: ontem ouvi uma linda palestra e agora, vendo-a olhar as pedras, recordei-a. Vovó, me fale dessa palestra. O que de interessante ouviu? Tentarei lhe explicar com minhas palavras o que achei de mais interessante, o que este sábio orador expôs, nos presenteando na noite de ontem. Jesus, nas suas célebres paródias, nos fala das várias situações e circunstâncias que o ser humano passa durante o seu período evolutivo, na sua permanência no orbe terrestre. Falando de rochas, nos vem à lembrança seu pensamento que diz ser sábio o homem que construiu a casa sobre a rocha. O vendaval, a tempestade da mente e dos sentidos atingem a todos os homens indistintamente, maus e bons. Essas circunstâncias atingem a toda a humanidade.
Jesus sempre usou símbolos físicos para colocar neles um grande significado espiritual. A rocha é o símbolo de firmeza e da imutabilidade, pois podemos quebrá-la, fragmentá-la, mesmo assim, sua natureza foi e sempre será rocha. Assim é o homem consciente de que não é apenas uma personalidade passageira, sabe que sobrevive à vida do corpo mortal, suporta, ou melhor dizendo, tira proveito dos vendavais, dos interesses temporais e das tempestades dos desejos de satisfação material para solidificar ainda mais a sua união com Deus. O espírito precisa de um corpo para existir, e este corpo é como, nos dizeres de Jesus, a sua casa. É sua função ir transformando-a até a espiritualização. Nesta posição, seu corpo não lhe será um peso, nem fonte de seus conflitos, pois, se espiritualizando, seu objetivo será amar e servir a Deus. Que bonito! Vou gostar de ir às palestras. Vamos, Patrícia. Vovó me convidou a continuar. Levantei e a segui. Voltaria ali com certeza, porque num lugar tão belo e agradável poderia ficar o dia todo contemplando. Embora encantada com tudo que via, sentia ser a colônia um lugar querido e conhecido. Retornara ao lar eterno, o verdadeiro. Patrícia, ali está o teatro. Logo, a trarei para que conheça. É o salão de conferências. Salão de conferências ou teatro. Logo, entenderá que aqui ouvirá termos diferentes para designar um local. Termos divergem aqui e de uma colônia para outra, como de região para região. Por exemplo, salas ou quartos de banho para banheiro, departamentos e ministérios. São muitos os termos, é só prestar atenção. Vovó foi conversando, dizendo como era a casa, os nomes das amigas, etc. Passamos por uma avenida toda arborizada, com casas dos dois lados. As casas todas com jardins e muitas flores. Vovó, não há tempo de plantas florirem assim? Aqui sempre há flores? Temos as flores a enfeitar e a nos alegrar em todas as épocas do ano. Cuidamos das plantas com carinho. Os moradores cuidam das de suas casas. Aqui elas duram mais, são alimentadas pela mente de quem plantou. Ela sorriu, me animando. Paramos. À minha frente estava uma casa muito bonita, circundada por um pequeno jardim, com muitas flores a bailar, com a brisa suave. Sorri. Amei aquela casa. Entremos, vovó disse, pegando minha mão. Atravessamos o jardim e uma pequena área coberta. Vovó abriu a porta de vidro
Na sala de visitas estavam as moradoras, reunidas, esperavam-nos para me dar as boas-vindas. Sorrindo, foram dizendo seus nomes. Oi, Patrícia. Sinta-se à vontade. Seja bem-vinda, menina. Queira Deus que a tenhamos por muito tempo. Vovó não exagerou. Suas amigas eram agradáveis e simpáticas. Observei a sala. Era grande, mobiliada, com bom gosto, sem exagero. Os móveis parecidos com o que usam os encarnados. Sofás, poltronas, cadeiras, mesas, vasos de flores, quadros de bom gosto enfeitavam as paredes de cor clara. Vendo-me meio vexada, vovó Amazilis veio em meu auxílio. Patrícia, você necessita descansar. Venha conhecer a casa e seu quarto. A sala, enorme, dava para uma outra com uma mesa e várias cadeiras. Nesta segunda sala, uma porta dava para uma área e outra, para um corredor que leva aos quadros. Achei muito bonito os lustres, diferentes e práticos. Nas colônias, postos de socorro. Quando é dia na terra, para os encarnados, é também aqui. À noite vemos estrelas, lua, é também escuro. A colônia à noite é iluminada por luz artificial. A energia usada é solar, é de outra fonte que os encarnados nem imaginam ainda. As ruas, avenidas, praças são bem iluminadas. Não são usados postes como para os encarnados. É como se a colônia fosse uma sala e uma só lâmpada a clareasse. Os prédios têm lustres para cada cômodo, como nas residências. A claridade é controlada para forte, média e pouca claridade. As pessoas a controlam conforme suas necessidades. As noites nas colônias são de rara beleza. A primeira vez que vi a colônia iluminada, passei horas a contemplá-la. As árvores, as flores, tudo parece quietar e adormecer. Não há cantos escuros. Aqui está seu quarto, disse vovó. Ela abriu a terceira porta do corredor e ali estava meu quarto. Achei lindo, arejado, grande, com um lustre belo e delicado, em formato de botão de rosa. Tinha uma cama, armário, uma mesa e escrivaninha, 2 poltronas e uma porta que dava para um banheiro. A decoração era toda cor-de-rosa, bem clarinho. Meus olhos fixaram-se na janela. Encantei-me com a maravilhosa surpresa. A janela estava aberta, dando a visão bonita da parte direita do jardim. A janela tem um delicado beiral de madeira clara e nela estavam vários vasos de violetas, vasos floridos com violetas coloridas e lindas. Capítulo 6. Violetas na janela. Lembranças vieram-me à mente. Recordei dos vasos de violetas de minha mãe
que enfeitavam os vitrôs de nossa cozinha pareciam as mesmas. E são, disse vovó. A Nésia plasma com muito amor as violetas para você. São réplicas das que enfeitavam a cozinha de seu lar terreno. Vovó, como isso é possível? Indaguei admirada. Sua mãe muito lhe ama e tem muita saudade. Saudade esta que é um amor não satisfeito pela ausência do ser amado. Ela emana continuamente este amor e saudade por você. Ela não desejava ou esperava sua vinda. Está se forçando para não prejudicá-la. Assim, ela canaliza seu carinho e oferta as flores a você. É uma maneira que ela encontrou para demonstrar seu amor. É uma oferta contínua. Com nossa pequena ajuda dos seus amigos aqui, estes fluidos foram e são condensados, e aí estão maravilhosas violetas. Vovó, por que a senhora diz meu lar terreno? Podemos ter muitas moradas. Você é amada. Cada coração que nos ama é como um lar a nos confortar. Poderia dizer eslar. Mas para todos ele sempre será seu. Não é a casa terrena na sua moradia física, mas um lar cheio de amor, onde é lembrada com alegria, é filha, irmã, tia e amiga, e não a que foi. Aproximei-me das violetas, sua emanação fortaleceu-me. Vieram com um recado. Patrícia, quero-a feliz. Amamo-la. Amo-a. Não desanime. Viva com alegria. Que estas violetas enfeitem onde você está, onde irá passar a maior parte do tempo. Aquelas florezinhas delicadas, coloridas, saudavam-me. Vovó me deixou sozinha. Mamãe gostava muito de flores. Cuida delas com carinho. Não poderia ter recebido melhor presente. Por alguns minutos fiquei a recordar acontecimentos, histórias dos vasos, dela plantando e regando as flores, de sua risada alegre, de seu carinho especial. Senti-me fortalecer, sorri contente. O amor forte e sincero da minha mãe acompanhava-me, protegendo como sempre, dando-me coragem e alegria. Amor de mãe é como um farol a iluminar seus entes queridos e a perfumar suas existências. As violetas encantavam-me. Não só enfeitariam a janela do meu quarto, mas a janela do mundo novo que defrontava a minha frente. Violetas na janela. Capítulo 7. Teatro. Meu novo lar
era muito agradável. Gostei demais. Fiquei como filha e netas das senhoras amigas da vovó. Agradavam-me oferecendo mimos, distraíam-me com conversas interessantes. Procurei ler bastante e dei longos passeios pela colônia. Pelo que lera quando encarnada, imaginava as colônias lugares maravilhosos, mas vê-la ao vivo é muito mais emocionante. Às vezes, extasiava-me com tanta beleza. Só não tinha ainda ido conhecer a outra parte do hospital, onde estão os doentes mais necessitados. Comparo a colônia São Sebastião com uma cidade de porte médio, sem os excessos de luxo ou de pobreza. As casas são do mesmo nível, diferenciando de tamanho. Todas têm jardim e muitas flores, tudo muito organizado. Seus administradores visam somente ao bem comum. As visitas continuaram, de parentes, pessoas que foram beneficiadas por meu pai, pelo nosso grupo espírita. Recebi muitas orações, vinham até mim como recados. Recebi orações de pessoas que nem conheci. Retribuí cada prece a mim dirigida. Orava agradecendo o carinho com que me vi cercada. Arthur, companheiro desencarnado de meu pai, vinha sempre visitar-me. É alegre, me respondeu quando agradeci. Louvado seja o Pai, que nos permite fazer o bem pelo muito que recebemos. Arthur me presenteou com uma espécie de televisão. Ele instalou-a no meu quarto. Este aparelho tem outro nome científico aqui, mas como conhecemos a televisão e como é relativamente parecido com ela, chamamos-los assim. É um aparelho mais leve e bem mais equipado. Ligou-o e sincronizou em minha casa. Pude ver todos meus familiares. Todos estavam bem, mas achei minha mãe abatida e triste. Tinha permissão de vê-los por alguns minutos por dia. Todos aqui podem ver seus familiares? Indaguei a Arthur. Infelizmente não, e por vários motivos. Nem todos têm o equilíbrio para ver sua família, nem todos merecem este presente. Vê-los foi grato ao meu coração, amenizava a saudade. Em todas as residências há um aparelho como este, só que não está sincronizado nos encarnados. Na casa da vovó, esta está na sala. Transmite o noticiário da colônia, Poços de Socorro, Umbral e de outras colônias do Brasil e do mundo. Notícias do plano espiritual e as mais importantes do plano físico, mas sem sensacionalismo e mentiras. Transmite orações belíssimas de convidados de esferas superiores, peças teatrais, palestras e apresentações do coral. É muito agradável na casa de vovó. Todos gostam de assistir a programação que a colônia oferece. Vovó me apresentou Frederico. Disse que era um amigo. Veio nos visitar. Presenteou-me com um lindo ramalhete de rosas coloridas. Oi, Patrícia, Frederico disse gentilmente.
Conheço-a há muito tempo. Espero que se sinta cada vez melhor entre nós. Achei-o bonito. Seu aspecto é jovem, louro de olhos azuis esverdeados. Senti que o conhecia. Foi aquela sensação de conheço e não sei de onde. Senti-me à vontade ao seu lado. Conversamos por horas. Convidou-me para ir ao teatro. Vendo-me indecisa, recomendou: Patrícia, pergunte à sua avó se pode ir. Nem precisou. Vovó aplaudiu a ideia. Combinamos o horário. Frederico viria me buscar. Ainda não sabia bem como ir a certos lugares aqui. Quando ele saiu, vovó me disse: Patrícia, aqui estão os que se afinam com este lugar. Não precisa temer ninguém e nem desconfiar como com prudência fazia quando encarnada. Por isso que este lugar, as colônias, são tranquilas e ordenadas. Isso é bom demais. Não precisa desconfiar, não ter medo de outro ser humano. Fiquei ansiosa, esperando o horário para ir ao teatro. Senti alegria em conhecer tudo. Teatro aqui é só cultura, como tudo na colônia é feito, realizado para o bem de todos. Frederico pagou para mim. O lado externo do prédio do teatro é muito bonito, grande, bem planejado, com colunas grandes na frente e o telhado em V. Tem 3 grandes portas na frente, portas de um material parecido com a madeira trabalhada em relevo. É pintado de branco. Em toda a sua volta, plantas e flores muito bonitas. Entre as colunas e as portas, há uma área de uns 4 metros. Para chegar a esta área, 5 degraus. No interior é mais bonito ainda. A sala de espetáculos é enorme. Poltronas confortáveis, paredes claras, com lindos quadros enfeitando-os. O palco é parecido com as salas de espetáculo dos encarnados. Gostei bastante. Tempos depois, ao conhecer outras colônias, vi outros teatros, com salas bem diferentes. No plano espiritual, as colônias têm suas variedades. Assistimos a uma apresentação de uma peça adaptada de um romance espírita, Renúncia, de Emmanuel, que encarnada li, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Patrícia, muitos encarnados têm permissão de em certas ocasiões vir, desligados pelo sono, ver peças teatrais que grupos desencarnados fazem no plano espiritual. Artistas encarnados já fazem peças com o tema espírita. Esta peça que vimos, uma mais ou menos parecida, logo estará alegrando encarnados.
E, como esta, muitas outras peças com o tema espírita surgirão para instruir, divertindo os encarnados e farão muito sucesso. Realmente, estas peças teatrais são sucesso entre os encarnados. Voltei muitas vezes ao teatro. No começo, amigos me levaram e ofertaram com seus bônus horas meu ingresso. Depois, quando comecei a trabalhar, era com orgulho que adquiria o meu ingresso. Gosto muito quando grupos de jovens apresentam suas peças teatrais. As crianças também gostam dessa atividade e se apresentam muitíssimo bem. O teatro só dá livre acesso em certas ocasiões ou para algumas palestras. Do contrário, temos que ter bônus horas para desfrutar este prazer. No teatro, há muitos concertos musicais, cantos de corais e individuais. Algumas das músicas apresentadas são conhecidas dos encarnados, as que são bonitas, que falam de assunto agradável e bom. Outras músicas são desconhecidas dos encarnados, mas conhecidas dos moradores da colônia. O teatro, ou como vovó disse que aqui o chamam, sala de apresentações ou de conferências, é usado também para algumas palestras sobre temas que interessam a pequenos grupos. Quando a palestra de interesse de todos é realizada nas praças. Para sabermos quais as atividades que serão apresentadas no teatro, há um quadro na frente com a programação da semana e do mês. Também podemos encontrar em vários pontos da colônia listas com estas atividades. O teatro é muito frequentado e todos os seus frequentadores cuidam dele como se fosse seu lar. Gosto tanto da colônia que fico admirada ao saber que existe quem não goste daqui. Comentei este fato com Frederico. Frederico, como pode haver pessoas que não gostem daqui? Gosto e afinidades diferem muito, tanto a encarnados como a desencarnados. Pessoas não mudam o gosto só porque desencarnaram. Observe que encarnados gostam de bar, prostíbulos, outros de templos religiosos, lugares de estudos, outros de perigo, lugares barulhentos, outros de paz, da natureza. Muitos encarnados ficam indiferentes a uma bela obra de arte, a uma delicada música, a um canteiro de flores, enquanto outros amam o que é simples, o que faz bem ao espírito. Muitas pessoas pensam que o desencarne lhe será maravilhoso, porque, na opinião delas, não fizeram o mal, mas também não fizeram o bem, e nem se afinam ou vibram com o que tem a colônia para oferecer. Todo conhecimento de pessoas boas que desencarnam e vêm à colônia visitam tudo, acham lindo, mas não querem ficar.
preferem estar encarnados. Escutei de um senhor que estava maravilhado com a colônia. Era como se tivesse feito uma viagem a um lugar encantador. Viu e queria voltar. Aqui não era, na opinião dele, para morar. E aí? Teve que entender que desencarnou e não podia voltar. Aconselhado a se acostumar, entristeceu, mas acabou por se adaptar. Outros não gostam mesmo. Aqui não fumam, não bebem álcool ou comem carnes. Estão aqui para aprender a servir e muitos só querem ser servidos. Nem todos acham aqui um lugar divino como você e eu. Mesmo muitos dos seus moradores não têm o mesmo gosto. Uns se encantam com sua arquitetura, outros com os locais de estudo, outros se maravilham com as plantas, etc. E você, meu amigo? Do que mais gosta? Em todas as colônias que visito, são os hospitais que me chamam a atenção. Fui médico na minha última encarnação. Amo a medicina. Estou sempre trabalhando nesta área. Ainda não sei do que gosto mais. Acho tudo tão lindo. Tenho vontade de trabalhar, mas ainda nem sei em que. Sabe, Patrícia, enquanto não há cosmificação, é a autorrealização do indivíduo de Deus ou no cosmo. Do espírito a personalidade necessita preencher o seu vazio com atividades. Os bons construindo, aliviando, crescendo e evoluindo. Os avessos à unidade destruindo, se envolvendo em prazeres e sensações negativas, esbanjando o que pertence à natureza. Que pena ver irmãos enganados na ilusão da matéria, cegos para as verdades espirituais e tão longe de merecer viver desencarnados num lugar maravilhoso como este. Capítulo 8. Conhecendo a colônia. Frederico me levou para andar de aerobus. São conduções coletivas usadas no plano espiritual. Em quase todas as colônias há aerobus de 3 tamanhos: o grande, o médio e o pequeno. Como não tenho com o que comparar este meio espetacular de transporte, poderia dizer que é um ônibus com mistura de avião, sem barulho, sem poluir, confortável e muito limpo. Não tem asas. Tem os lugares certos onde param, descem e sobem passageiros. Há os aerobus que transitam só pela colônia e outros que vão de uma colônia a outra e da colônia à terra.
Aerobus não transitam pelo umbral, só em raras exceções, mas vão a postos de socorro localizados no umbral. É muito confortável, não dá solavancos, desliza suavemente rente ao chão ou metros acima dele. Nas viagens maiores, como a vinda à Terra, desliza pelo ar. Os passageiros sentam-se em confortáveis poltronas. Os que transitam pela colônia não têm condutor. Nos lugares que param, há um pequeno marco onde há um painel com um botão. Aperta-se o botão, marcando para onde se quer ir. O primeiro aerobus que passar, com destino ao lugar marcado, para. Os aerobus que transitam fora da colônia têm um condutor que, além de conduzir, ajuda no trabalho que se irá realizar. A colônia, vista do alto, é muito bonita, planejada. Suas ruas e avenidas têm traçado perfeito. Os prédios são harmoniosos e todos ocupados servindo a comunidade. Gostei muito do passeio. A colônia São Sebastião fica no espaço espiritual, acima da cidade que vivi encarnada. Estranhando a colônia ter um nome de santo, perguntei ao Frederico: Frederico, por que a colônia se chama São Sebastião? Patrícia, são inúmeras colônias pelo Brasil e pela terra. São como cidades. Tem que ter um nome para facilitar. Nomes não importa, são designações. Ao ser projetada, há tempo, seus benfeitores a chamaram provisoriamente de São Sebastião, para não dizer paraíso, que poderia ser confundida com paraíso, céu. Pronta, continuou sendo São Sebastião. São é título dado ao bravo guerreiro Sebastião. Esperam os benfeitores que todos os moradores da colônia venham a ser bravos guerreiros e vencedores dos seus defeitos e vícios. Recebi de presente alguns bons horas e todas as distrações e lazer amigos pagavam para mim. Achei um tanto estranho. Parecia pagamento por ser útil, um trabalho remunerado. Um dia, ao voltarmos do teatro, me acompanhavam Maurício e Antônio. Indaguei-os: que é realmente bônus hora? Patrícia, Maurício elucidou-me. A maioria dos homens trabalham por estímulo, para usufruir de um prazer ou sensação. A maioria não concebe ainda a humanidade como uma só família. Com a perda do corpo físico pelo desencarne e, para que não percam o estímulo de trabalhar, é necessário que continuem recebendo estímulo do prêmio de seu trabalho. Isto mais tarde
os levará a fazê-lo por uma causa maior, por amor. Espíritos superiores veem as colônias como lugares de transição e o bônus hora como período de evolução. Esta é a razão pela qual os estagiários das colônias recebem o seu salário bônus hora. E quem trabalha muito e por muito tempo com os governantes, os instrutores das colônias, também recebe? Maurício continuou a elucidar. Os instrutores não mais necessitam de prêmios para ser bons, mas, por amor à família humana, permanecem nas colônias no meio de aspirantes, para não menosprezá-los, para não se destacar, para não parecer serem melhores que os companheiros. Usam os bônus para se igualar ao nível dos moradores que ainda estão dentro do prêmio e castigo. Todos utilizam os bônus hora para não haver grupos de protegidos e desprezados. Os que muito trabalham e que poderiam receber muito solicitam somente os que lhes são necessários. Entendi que meus acompanhantes não serviam, não trabalhavam para ter bônus hora. Utilizavam-se deles somente quando necessário. Os dois muito trabalhavam e por amor. Curiosa, indaguei-os novamente. Há nas colônias os que não trabalham e não têm direito ao bônus, ao lazer? Há, respondeu Antônio prazerosamente. Mas o estágio nas colônias para estes espíritos não é longo, e nem pode ser, porque ociosos não afinam com suas vibrações. Eles fatalmente, na primeira oportunidade, reencarnam em meio aos espíritos ociosos, onde irão sentir falta do conforto que tiveram e não valorizaram. Um lugar que visito com frequência e gosto realmente são as bibliotecas. Elas diferem de tamanho dependendo da colônia, são maiores e mais completas nas colônias de estudo. Também há bibliotecas nos postos de socorro, só que menores. A biblioteca da colônia em que estagiei é muito bonita. Livros são separados por estantes, tudo com muita ordem. Fiquei maravilhada por não encontrar livros velhos. Os livros estão sempre novos porque, como todas as visualizações ou materializações do plano espiritual ou astral, são de energia psíquica, não envelhecem. Há livros escritos somente para desencarnados, que só são encontrados no plano espiritual. São inúmeros livros de estudo, pesquisas, livros religiosos em destaque
os livros espíritas. Grande parte dos livros, os encarnados também dispõem para ler, principalmente os livros espíritas. Procurei um livro e não encontrei. O bibliotecário gentilmente me disse: Patrícia, a coluna de estudo tem este livro. Quer que eu peça para você? Quero. Quando volto para apanhá-lo? Ora, espere uns minutos e estará aqui. Por um aparelho parecido com um moderno fax, fez o pedido e 10 minutos depois, pelo mesmo aparelho, recebeu o livro que queria. Puxa! Exclamei admirada. Não é uma maravilha? Falou entusiasmado o trabalhador da biblioteca. Dispomos de muitos recursos, recebendo o livro pela desintegração e aglutinação. Não duvido que daqui a alguns anos os encarnados possam dispor desta comodidade. Legais são os livros que podemos colocar na televisão. O escrito aparece na tela e vamos lendo página por página, graças a um pequeno aparelho adaptado à tela. Não posso compará-lo ao videocassete. É diferente. É agradável ler pela televisão. Próximas à biblioteca estão as salas de vídeo, também chamadas de sala de estudos computadorizados ou salas das TVs, e podem ser ainda conhecidas por outros nomes. Não é fácil descrever estas salas para os encarnados. Narro fazendo comparações. É um galpão enorme, repartido em salas, conforme o assunto a ser ventilado. São lugares confortáveis e agradáveis. Há em cada uma das salas vários e eficientes computadores que podem ser ligados por controle remoto. Na frente de cada aparelho há 10 poltronas muito bonitas e confortáveis. As telas variam de tamanho. Se querendo ver ou estudar um assunto individualmente, regulamos a tela ao tamanho pequeno. Fica como uma televisão de 20 polegadas. Se é para um grupo, regulamos para o tamanho médio. Se é para muitas pessoas, para tamanho grande, variando de 2 a 5 metros. As salas não são tão altas assim, tem somente 3,5 metros. Estes aparelhos podem ser locomovidos se for necessário para projeção maior. São várias salas com os assuntos marcados na porta de entrada. Os temas para estudo são sobre as colônias, perispírito, química, física, terra, planetas, etc. Uma sala interessante é a das religiões e a da Bíblia. Ao irmos a uma destas salas, escolhemos um assunto para pesquisar. Exemplo: o olho humano. Podemos escolher a programação: fácil, explicativa ou completa. Ao escolher a fácil, aparecem na tela resumidas explicações básicas sobre o olho. É narrado com algumas partes escritas. O olho é desenhado em todos os seus ângulos.
Se a pesquisa é individual, coloca-se o fone de ouvido para não atrapalhar os outros pesquisadores. Se escolher a explicativa, a pesquisa aparece com muito mais dados. A terceira fase, a completa, a difícil, é assunto para profissionais. Tudo é muito esclarecedor. E se por algum motivo não se entendeu a pesquisa, encontramos sempre nestas salas estudiosos mestres que têm o prazer de orientar e ensinar. Há a sala para distração, que tem desenhos animados, bons filmes, alguns que encarnados veem, outros feitos por desencarnados. São de histórias bonitas que instruem e divertem. Há a sala de jogos eletrônicos, são para lazer. Os orientadores dessas salas procuram esclarecer os frequentadores da sala de jogos, porque estes jogos são para educar e distrair, e não para levar a excessos. Os vícios são todos combatidos. Comparando, podemos dizer que estas salas são uma mistura de cinema, televisão, computadores aperfeiçoados. Só não usamos o bônus hora para entrar nestas salas quando vamos em pesquisa da escola ou de curso de estudo. E este é bem frequentado pelos estudantes. Quase todas as colônias têm essas salas. Não as vi em postos de socorro. Em colônias de estudo são bem grandes e são inúmeros assuntos. Gostei e gosto muito de ir pesquisar nestas salas, conhecendo encarnado cinema, a televisão e o computador. Encantei-me diante desta tecnologia, mas o que mais gostei foi fácil usar este processo para conhecer as obras de Allan Kardec. Vemos imagens dele e de sua equipe encarnada e desencarnada trabalhando em cada obra. Allan Kardec estudando, pesquisando, sendo orientado pelos benfeitores que o ajudaram. Ver São Luís, Santo Agostinho e tantos outros me fascinou. Que espírito fantástico é Allan Kardec! Por muitas vezes fui a estas salas para ver tudo que há sobre ele e suas obras admiráveis. Este é um dos temas mais vistos, principalmente pelos que tiveram a aventura de ser espírita quando encarnados, ou de conhecer a sua grandiosa literatura. Maravilho-me com tudo isso. Afinal, quem não gosta ou gostaria de dispor dessas facilidades?